Eu sei que tem muita gente querendo migrar para o DaVinci Resolve, mas está com dificuldade em entender como funciona a parte de edição dele. Eu vou tentar fazer um vídeo rápido aqui mostrando as ferramentas principais, assim, as que a gente mais usa para poder editar no DaVinci Resolve. Tá? Antes da gente começar, eu quero mostrar como é que a gente faz proxy. Eu acho que é super importante, mesmo que você tenha uma máquina muito boa, é super importante você ter os proxies das suas footages, das originais, para evitar futuros gargalos. Enfim, quanto mais leve for o arquivo, menos dor de cabeça você vai ter, mesmo você tendo o melhor computador do mundo, tá? Então, para fazer proxy a gente tem duas formas, mas eu vou ensinar uma só, que para mim tipo, é a melhor, entendeu? Então eu não vou para aquela forma mais antiga, são duas formas, é a antiga e a nova, eu vou mostrar a nova, tá? Na nova a gente vai usar um programa externo do DaVinci Resolve, que vem com o DaVinci Resolve. Quando você instala o DaVinci Resolve, ele já instala junto, tá? Que é o Proxy Media, Proxy, o Blackmagic Proxy Generator, tá? Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir esse programinha. Opa, deixa eu fechar aqui. Ele abriu esse programinha aqui, eu vou clicar aqui em Add e vou escolher... E vou escolher essa pasta. Eu preciso só escolher a pasta, tá? Vou dar OK. E aqui eu vou escolher o formato. Posso colocar em H264, 8 bits, 420 e metade da resolução de 1080 nesse caso, tá? E aqui no meu caso, como eu uso Mac, eu tenho a opção ProRes. Se for Windows, não vai ter a opção ProRes, tá? Então eu gosto sempre de deixar nesse daqui, que eu acho que ele funciona muito bem, tá? Então depois que eu fiz isso daqui, cliquei em Start. 2 horas depois... Acabou de fazer o proxy, ele vai mostrar essa mensagenzinha aqui, né? Eu vou deixar ele ligado, por quê? Qual que é a vantagem de deixar esse programinha aqui ligado? Né? Deixa eu vir para cá. É que toda vez que você jogar um arquivo de vídeo dentro da pasta, a pasta que você escolheu, tá? Dentro dessa pasta, ele vai fazer o proxy automaticamente. Você não vai precisar clicar nele para fazer... Não precisa escolher nada, simplesmente joga aqui dentro e ele vai fazer o trabalho dele, tá? O legal também é que ele cria essas pastinhas automaticamente aqui, então você não precisa se preocupar em ficar criando pasta e você só precisa clicar nos arquivos originais e jogar para dentro do DaVinci Resolve que ele já vai entender que tem um proxy, tá? Você não vai precisar linkar absolutamente nada. Essa é a parte legal. Bora passar pro DaVinci Resolve aqui. Eu quero mostrar como a gente pode trabalhar com ele dentro dele com segurança, ou seja, caso dê algum problema você consegue recuperar os backups, né? Então vou clicar aqui em Preference e aqui em User e Project Save and Load eu vou ligar todas as opções. Você pode escolher aqui o tempo que você quer que ele vai ficar fazendo backup, tá? Eu sempre deixo no default, mas aí vai da sua escolha, e aqui você escolhe um local que seja diferente da raiz do sistema. No meu caso, é claro, eu estou usando aqui a raiz do sistema porque esse aqui é um projeto de exemplo, tá? Mas os meus projetos de trabalho eu não uso a raiz do sistema porque se o sistema operacional der pau, acabou. Eu vou perder todos os backups, tá bom? Vou clicar aqui em Save e eu costumo fazer o seguinte, né? Como a gente viu, aqui tem Timeline Backups, tá? Mas como é que esse Timeline Backups funciona? Deixa eu mostrar aqui, né? Vou clicar em File, Project Settings ou Shift 9, tá bom? Aqui em General Options, eu preciso ligar isso aqui, ó, Use Timelines Bin, tá? Por quê? Deixa eu clicar aqui, ele vai criar essa pasta aqui, eu não posso modificar essa pasta, eu posso até adicionar outras pastas dentro, mas eu não posso mudar o nome nem deletar ela. Toda a timeline que eu criar vai aparecer aqui dentro, tá bom? E o interessante é que com essa pasta eu posso fazer o backup das timelines dentro do DaVinci Resolve. Caso contrário, eu até consigo fazer backup de timeline, mas eu vou precisar entrar dentro da pasta do sistema, mudar uns nomes, jogar um arquivo para cá, outro para lá, para conseguir recuperar, o que é meio chato. É claro que se você trabalhar dentro de uma produtora, esse tipo de backup vai ser feito de uma outra forma, enfim, o DaVinci trabalha de uma outra forma quando a gente trabalha em rede, tá? Um dia eu posso explicar melhor como é que isso funciona. Mas é interessante você trabalhar em casa, deixar isso daqui ligado. É claro, isso daqui, ó, aqui, Preference, a partir do momento que você ligou, acabou, você não precisa mais modificar isso. Mas o Timelines, você vai precisar a cada projeto ligar ele, entendeu? Então, beleza. Aqui eu vou criar uma nova pasta, botão direito, New Bin. Você pode apertar Ctrl, Shift e N para criar essa nova pasta. Eu vou colocar o nome aqui de Footage, você pode colocar o nome que você quiser. Vim para cá, vou clicar aqui e vou arrastar para dentro de Footage. Eu vou arrastar para cá, depois eu vou jogar aqui dentro, tá?
A partir do momento que eu joguei um arquivo que tem proxy, ele vai mostrar esse nomezinho aqui, ó, esse PXY, tá? Isso porque, ó, deixa eu clicar aqui em cima, é que eu estou usando a versão 18.6, tá? Uma versão até, acho que a versão 18.3, 18.4 não vai aparecer isso daqui. Então, se você tem um DaVinci Resolve, atualiza que, pô, vai ser bem melhor. Vai ter várias funções que as pequenas versões anteriores não tem, tá bom? Se eu desligar aqui, ele desaparece, que significa que eu estou usando as originais, mas se eu clicar aqui e Prefer Proxies, ele vai aparecer esse nomezinho, significa que eu estou rodando os proxies no lugar das originais. Você viu que tipo, é super simples, é só ligar aqui e desligar. Na hora de renderizar, é só mandar renderizar, ele vai desligar os proxies automaticamente, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Bora começar a entender aqui a interface. Eu não vou explicar de forma minuciosa cada pedaço do DaVinci Resolve, eu acho que é totalmente desnecessário, tá bom? Eu vou mostrar algumas ferramentas que são essenciais para você começar a editar, tá? Então aqui eu posso clicar e arrastar e jogar aqui dentro, e ele já vai criar uma timeline para mim, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Eu posso também clicar aqui, dar 2 cliques e ver o vídeo. Esse vídeo aqui ele tá em anamórfico, por isso que ele tá achatado. Eu já vou mostrar como é que a gente muda isso daqui, tá bom? Então aqui eu posso escolher o pedaço que eu quero, tá? E apertar o I e o O, né? O I de input e o O de output e escolher o pedaço que eu quero e arrastar para cá. Aqui eu tenho a opção de arrastar só o vídeo, só o áudio, ou eu posso clicar aqui, jogar aqui, tem várias outras opções que você pode ir testando por aí, eu não vou ficar me aprofundando muito nisso, tá? Ou você pode usar também essas opções aqui, ó, que é claro, como eu não tenho uma timeline, bora criar uma timeline aqui, né? Vamos Ctrl N, pode escolher o nome que você quiser. Eu gosto de deixar esse númerozinho aqui no 0, tá? Você pode deixar no 1 se você quiser, que é esse número bem aqui. Enfim, coisa minha. Isso aqui é o tamanho, vou deixar em 24 mesmo. Se você for trabalhar com áudio, é interessante deixar em 23.97 ou 29.97, ou enfim, se for 60 frames por segundo, 59.94, tá? Aqui eu vou deixar o formato do pixel quadrado mesmo. Se você for fazer um vídeo para as redes sociais na vertical, só clicar aqui que ele já inverte automaticamente, tá bom? Ele não só inverte, mas ele muda esse formato aqui. Deixa eu voltar para cá. Eu gosto sempre de deixar, assim, né? Nesse caso aqui, né? Eu vou manter ele no horizontal mesmo, ou no horizontal. Aqui você pode fazer algumas modificações, isso pode até ajudar você na hora de visualizar, mas assim, isso aqui está muito mais voltado para quem tem saída SDI no computador, enfim, coloristas que tem muito mais grana e tem monitores de $30 mil que aceita entrada SDI e o computador tem saída SDI, piriri pororó, tá? O output você pode mudar, entendeu? Essa é a parte legal, você pode editar numa resolução, caso o seu computador não seja muito bom, você pode diminuir essa resolução, colocar uma resolução muito menor, né? Pode colocar a resolução que você quiser, só que o output ele vai ficar um output normal, e pode até colocar 4K. Tá, é só clicar aqui e aí você pode modificar da forma que você quiser. O color, esse aqui é novo, esse aqui não estava nas versões anteriores, você pode também escolher o color de saída da timeline, ou desculpa, o color, né, da timeline e o color de saída também. Tá, nesse caso a gente vai sempre deixar em Rec 709, a não ser que você vai fazer algum trabalho para cinema, que daí seria DCI-P3, ou se você vai fazer trabalho para sei lá, para Netflix ou para qualquer outro lugar que exija REC 2020, tá? Que seria HDR, tá bom? Caso contrário, não precisa mexer nisso daqui. Você pode mexer também na ciência de cor, mas assim, se você é editor, não mexe nisso daqui, porque isso aqui não vai fazer nenhuma diferença para você, tá bom? Então, bora lá. Criei a timeline, voltei para cá. Né? Agora aparecem essas opções aqui, no qual eu posso inserir um clipe, eu posso escrever por cima, né? Então, caso tenha um outro clipe aqui, ele vai jogar em cima dele, vai matar o outro clipe. E aqui eu posso substituir. Eu vou selecionar o clipe que eu quero, colocar a timeline em cima e clicar e ele vai substituir o clipe que está aqui pelo clipe que está aqui, tá bom? E aqui tem outras ferramentas que a gente vai ver agora, tá? Eu vou puxar aqui alguns pedaços. Eu não vou puxar áudio, que eu acho que não é interessante. Eu vou segurar o Alt, rolar o botãozinho do meio do mouse, tá? O scroll, e para ele dar zoom. Você pode mexer no zoom aqui também, tá? Não tem problema. Mesma coisa, aqui tá repetido. Eu vou pegar um pedaço aqui, vou jogar para cá, muito pequeno. Já vou explicar aqui as ferramentas, tá? Vou jogar isso aqui, fazer aquela edição maluca bem rapidinho. A gente não vai falar de narrativa aqui, então não fique me julgando com relação à sequência, tá? Isso aqui não é uma aula de linguagem cinematográfica.
Beleza, vamos lá. Alguns atalhos que são importantes. Segurar o Shift, tá? E apertar a setinha pro lado, ele vai pular 1 segundo, sempre. Tá? Se você quer mover um take ou até mesmo um pedaço aqui, é só apertar o maior ou menor. Ele vai movendo, tá vendo? Frame a frame. Beleza. Isso aqui a gente usa o tempo todo. Aqui eu estou usando essa ferramenta aqui, que é de seleção, que o atalho dela é a letra A. Você pode mudar lá os atalhos para ficar igual o do Premiere, mas assim, se você mudar, vai ficar talvez confuso para você, porque aqui tem ferramentas que não tem no Premiere. Então, não sei como ele funcionaria, talvez teria algum conflito de atalho, enfim. Deixa igual do DaVinci Resolve, deixa o do DaVinci Resolve, né? Não é igual, deixa o do DaVinci Resolve, que eu acho que vai ser até mais fácil para você aprender. Tá, então eu vou apertar a letra A. E o interessante do DaVinci é o seguinte, você está vendo que tem poucas ferramentas aqui. Só tem essas 4 ferramentas aqui. Só que essas 4 ferramentas têm várias funções. Muito diferente de outros programas que precisa de uma ferramenta para cada função. Então aqui é simples. Eu seleciono e arrasto o que eu quero, aumento e diminuo, né? Então, opa, aumento e diminuo. E é isso. Não tem muito o que fazer, tá? Se eu clicar aqui no meio e apertar Delete, ele vai juntar tudo. E o interessante é o seguinte, se eu apertar o Delete, ó, selecionei esse take e apertei o Delete, simplesmente o Delete e não Backspace, o Delete, ele vai deletar e vai juntar todo o resto da timeline, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente aperta o Delete e ele acaba fazendo isso. O ideal, caso você queira deixar um buraco ali, é só apertar o Backspace, tá? Que, enfim, é o Backspace, eu não sei como é que traduz isso. Tá bom? Então bora para essa ferramenta que eu uso muito também, que é, porra, super... A única ferramenta, na verdade, que a gente não usa aqui é essa daqui, tá? Dynamic Trim Mode. Eu acho, enfim, deve ter alguma função para ela muito legal, mas eu até hoje não consegui aplicar ela em absolutamente nada na minha vida. Então aqui, ó, Trim Mode, o Trim Edit Mode, tá? Ela tem várias funções, e várias mesmo, tá? Uma delas é, se eu clicar aqui, ó, no canto e arrastar para cá, toda a minha timeline vem junto. Da mesma forma que acontece para cá, tá bom? Ele meio que vai engolindo, ele vai deletando essa parte daqui para cá, e enfim, tá? Se eu clicar no meio, eu posso mover, ó, detalhe, por que chama Trim Edit, né? Porque cada bloco desse aqui, esses containers aqui, são trims, e dentro desses trims tem os frames, entendeu? Então eu posso mover o vídeo dentro desse stream sem modificar a estrutura da minha timeline, ou seja, isso aqui vai continuar o mesmo tamanho, o resto vai estar no mesmo lugar e etc. Então eu mudei aqui, ó lá, tá vendo? E aqui para mim, deixa eu clicar aqui que fica mais fácil. E aqui para mim vai aparecer o início, aqui ó, o início e o fim do take. O que está aqui desse lado é o início, o que está aqui é o fim. E o que está antes, embaixo, né, que seria esse take aqui e o que vem depois, tá? Então eles aparecem ali para eu saber mais ou menos como está começando o meu take, como ele vai começar, como ele vai terminar e o que tem anteriormente. E depois também, posteriormente, tá? Se eu coloco aqui embaixo, ó, desci um pouquinho, coloquei aqui embaixo, mudou a minha ferramenta. Agora, se eu clicar e arrastar, olha o que vai acontecer. Eu vou mudar a posição da minha trim enquanto eu mudo o tamanho dessa e o tamanho dessa daqui, mantendo elas coladas nessa trim aqui. Isso é bem interessante, como eu falei, a gente usa bastante porque às vezes o time não tá legal, aí ao invés de eu deletar assim, ó, puxar aqui ou clicar e arrastar para cá, eu já pego essa ferramenta, arrastei e acabou, entendeu? E o legal é que se tiver muitos takes para cá, você não vai ter que puxar um por um, enfim, isso é bem legal, tá bom? Outra ferramenta que a gente usa bastante é a Blade. Mas assim, a Blade tem, eu vou mostrar aqui alguns atalhos que a gente usa que acaba meio que eliminando essa ferramenta que é, assim, a gente usa a ferramenta, mas usa de umas outras formas, tá? Mas o legal dela é o seguinte, eu vou colocar aqui um pedaço aqui, tipo, daqui eu sei exatamente onde eu tô cortando, aí eu posso ir movendo e ele vai movendo ali o meu clipe. Isso é bem legal, tá? E a letra B. Se você apertar do jeito que tá aqui, ó, a agulha da timeline, tá? Se você apertar Ctrl B, ele vai cortar também. Entendeu? E tem outra forma de cortar que é a que eu mais uso, que é a seguinte. Se eu aperto só Shift e abre colchetes, ele corta aqui. Ele vai deletar a parte daqui. Tá? Se eu apertar o fecha colchetes, ele vai fazer isso aqui. Só que se eu segurar o Ctrl e apertar, olha o que acontece. Ele deleta essa parte e puxa a timeline para cá, para essa direção. Entendeu? O mesmo acontece com o abre colchetes. Opa, desculpa.
fecha colchetes, abre colchetes. Ele vai deletar essa parte pra cá e vai puxar todo o resto. Então eu uso bastante porque às vezes eu tô editando aqui, opa, beleza, aqui, agora vamos aqui, não, volta um pouquinho, pá, aqui, sacou? É muito mais rápido. Então é Ctrl, Shift ou só Shift, abre e fecha colchetes. Tá. Aqui do lado a gente vai ter todas as características da minha trim, enfim, todas as características do meu take. Como eu não tenho áudio, não está aparecendo um áudio aqui, não tenho nenhum efeito, não vai estar aparecendo nenhum efeito, nenhuma transição, não vai estar aparecendo nenhuma transição. Mas aqui eu tenho algumas coisas de metadata, tá? Então aqui vai mostrar, enfim, aqui nesse caso é o Camera Raw, né? Tá mostrando o Camera Raw. E aqui, desculpa, aqui tá o metadata, né? Que tá mostrando tudo, tamanho, frame, etc. Piriri, pororó, tá? E aqui em vídeo eu posso transformar, né? Eu vou ter aqui as opções de aumentar esse zoom, é a escala, tá? Eu vou ter a opção de zoom, de mover, rotacionar, anchor point, enfim, tem várias opções. Essa opção aqui é uma que eu vou fazer um vídeo falando sobre ela depois. Tá, aqui eu tenho crop, tem dynamic zoom, que é legal pra caceta o dynamic zoom, quer ver? Eu vou ligar aqui o dynamic zoom, só para você ver. E ele vai criar um zoom automaticamente, tá? Então, ó, que é um zoom out. Ele criou um zoom out baseado no tamanho do meu take. Claro que se eu aumentar, ele vai ficar cada vez mais lento. E como é que eu mudo aqui esse Dynamic Zoom? É só vir aqui, ó, nessa ferramenta, clicar e Dynamic Zoom. Se eu clicar aqui em Transform, ele vai me dar essa ferramenta que eu posso mover usando a minha tela aqui, né? Tipo, a minha viewport, desculpa. Então eu vou vir aqui em Dynamic Zoom e aí eu vou escolher. Por que ela está quadrada assim? Porque essa aqui é uma imagem, se não me engano, anamórfica, enfim, é um outro rolê, eu posso explicar depois. Tá, então aqui eu vou inverter, né? Ou seja, ele vai dar um zoom in. E aqui eu posso escolher, ó, eu quero que ele dê um zoom in aqui no pai com o filho e eu vou mudar aqui para ease out, tá? Então quando eu der play, viu? Ele vai fazer essa animação de zoom. Eu não preciso criar keyframe para fazer isso. Isso é muito legal. Deixa eu resetar aqui. Se eu clicar nesse botão, ele reseta. Vou desligar ele, que eu não preciso. E clicar aqui de novo, ele vai parar. Aqui eu tenho um composite, enfim, se tiver mais de um take um em cima do outro, eu posso criar algumas composições. Posso mudar aqui a velocidade do meu take, a estabilização eu uso por aqui também, o ajuste de lente, sabe? Tem uma lente que está muito distorcida, se eu clicar aqui ele meio que vai tentar entender a cena e vai ajustar a lente. E aqui eu tenho as ferramentas, aqui uma ferramenta de transição de frame, né? Aqui tem um Optical Flow, que é ótimo para fazer slow motion. Frame Blend, ou seja, ele vai, entre um frame e outro, ele vai meio que criar um ease in, ease out, né? um fade entre os dois, e esse aqui vai ser tipo seco mesmo, tá? Normalmente eu deixo nesse Project Settings. Aqui esse Motion Estimation, enfim, posso explicar isso depois, porque esse aqui eu ainda vou fazer um vídeo só sobre slow motion, como fazer um slow motion aqui, tá? Só que detalhe, a gente vai usar esse speed warp no slow motion, esse speed warp ele só tá ativo, né? Assim, ele só funciona, na verdade, dentro da versão Studio, que é a versão paga, tá bom? Aqui eu tenho um scaling e isso aqui é muito interessante. Tá vendo que tem esse vazio aqui? Isso aqui é um vazio, tá? Isso aqui não faz parte da imagem. A imagem, ela é esticada, ela, se não me engano, é 2x39, tá? E ela acaba sendo esticada, né? Anamórfica. E... Não que ser esticado seja anamórfico, mas eu acho que ela foi filmada com lente anamórfica no formato anamórfico. Não tenho certeza. Mas enfim, ela tá esticada e tem esse vazio aqui, tá? Às vezes eu preciso acabar com esse vazio. Eu tenho duas formas de fazer isso. Uma delas é aumentando o zoom até acabar, tá? O que não é interessante. Eu não gosto de modificar aqui sem precisar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você pode vir aqui em Scaling e colocar em Fill. E pronto. Ele já fez isso. E aí eu só preciso reenquadrar, sabe? Eu quero colocar ele mais pra cá. Opa, não posso reenquadrar muito. Colocar ele mais pra cá e etc. Sacou? Aqui eu vou ter o filtro de reescala, né? Então, se eu aumentar muito, ele vai usar aqui alguns filtros para minimizar ali aquele quadriculado que fica no... Quando você aumenta o diminuir, fica feio ali, fica com a imagem quadriculada mastigada, tá? Nas versões mais novas vai ter, e é claro que se você precisa ter a versão Studio, porque tudo que envolve inteligência artificial no DaVinci Resolve exige a versão Studio. Esse é Super Scale, que ele aumenta a sua imagem sem perder a qualidade.
Na verdade não é sem perder, ele fala que é sem perder, mas acaba perdendo bem menos do que se você aplicar, né, aumentar sem ligar isso daqui. Ele vai ficar mais pesado, então se você não tem uma placa de vídeo que suporta a inteligência artificial, ou seja, se você não tem uma placa de vídeo geração 30 da NVIDIA, ou 40, ou enfim, acho que da geração da AMD já é 70, acho que só 70 tem esse tipo de suporte, não tenho certeza, tá? Então, enfim, ele vai ficar mais lento, ele vai funcionar, mas ele vai ficar muito mais lento, tá? Se você trabalha com Mac e tem M1, o M1 já vai resolver isso, você não precisa se preocupar, tá bom? Aqui do lado a gente vai ter o mixer, aumentar e diminuir o volume, nada de especial, tá bom? E eu acho que é isso. Ah, tá, detalhe, aqui tem os efeitos que você pode usar, você pode instalar outros efeitos também, mas todos os efeitos que você precisa estão aqui, desde áudio até efeitos um pouco mais complexos, assim, de tipo, sei lá, glow, essas paradas, você pode encontrar tudo por aqui, tá bom? É legal você ir brincando, mas enfim, você pode encontrar tudo por aqui. Aqui em Sound Library, aqui no meu não tá mostrando para baixar, mas no seu, se você não baixou, vai mostrar aqui o botãozinho de download, você pode baixar Sound Effects, né? Efeitos sonoros da própria Blackmagic, ela disponibiliza esse Sound Effects para você. E aí, cara, é só você chegar aqui e colocar um whoosh, por exemplo, ele vai te dar vários efeitos sonoros, você clica e arrasta para cá e você já tem esses efeitos sonoros na mão. É muito legal. Você pode até colocar os seus efeitos sonoros aqui, entendeu? Isso é muito interessante. Tá? Eu acredito que é só isso. Qualquer dúvida é só deixar na mensagem aqui embaixo, tá? Deixar um comentário aqui embaixo, entrar em contato comigo pelas redes sociais também não tem problema. Tá? Forte abraço, beijo e até lá.